Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos um trecho, assim, fascinante, o comecinho do livro de Provérbios, capítulo 1, que a tradição liga a Salomão, né? Isso mesmo. A ideia é a gente explorar um pouco esses versos, ver que conselhos sobre sabedoria, sobre escolhas e as consequências disso tudo, né? O que a gente pode tirar dali. Com certeza. E olha, logo de cara, o texto já meio que se apresenta como um guia prático, não acha? Diz que o propósito é para se conhecer a sabedoria e a instrução, Exato. para se entenderem as palavras da prudência. Já define a missão ali no começo. Define total e já estabelece assim uma divisão bem clara, o caminho de quem busca sabedoria contra o caminho dos insensatos, né? Hum, E é interessante que essa sabedoria, ela não é só acúmulo de informação, sabe? Envolve justiça, juízo e equidade. Tem um lado bem prático. assim. Não é só saber, é fazer o certo também. Perfeito. E não é algo parado, né? Diz lá, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Sugere que é um processo, algo contínuo. E nesse processo todo, tem uma frase que se destaca muito. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Esse princípio aqui, o que a gente pode entender, é o primeiro passo, a base de tudo. Olha, é uma ótima pergunta. A ideia parece ser que um respeito profundo, sabe? Uma reverência por algo maior, talvez seja o fundamento que a gente precisa para construir um entendimento verdadeiro. Faz sentido. Porque sem essa base, como o próprio verso diz em contraste, né, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É como se essa atitude inicial de respeito abrisse a porta para o aprendizado que vem depois. Entendi. É a chave para começar, então. E, seguindo essa linha de aprender, o texto fala de ouvir os pais, uma fonte bem primária de instrução. Sim, os versos 8 e 9. Mas aí, logo em seguida, o tom muda completamente. Vira um alerta bem gráfico sobre más companhias. Muda mesmo. Nossa, e a descrição é muito viva. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. A imagem que ele pinta é de gente planejando violência. É forte, né? Tipo, tocaias de sangue, buscando ganho fácil em cima dos outros, dos inocentes, e ainda com aquela promessa tentadora de dividir o lucro. Teremos todos uma só bolsa, só quase como um esquema antigo de, sei lá, pirâmide, enriquecimento rápido. É, é uma representação bem poderosa da tentação do ganho fácil, né? Do ganho ilícito. Isso. Isso não muda muito com o tempo, parece. Pois é. E a advertência é direta: não te ponhas a caminho com eles, fica longe. O argumento é que essa busca doida por vantagem acaba levando, olha que irônico, à própria destruição. Como assim? O texto diz: eles armam ciladas contra o seu próprio sangue. No fim das contas, é para si mesmos que eles estão armando. A cobiça, no final, põe a perder a alma dos que a possuem. Nossa, É como aquela imagem do pássaro que vê a rede sendo armada ali na frente dele, mas mesmo assim ele vai lá e cai. O perigo está visível, mas a atração pelo que está ali é mais forte, sabe? essa cegueira pro perigo na cara da gente é intrigante mesmo. E aí, nesse ponto, que a própria sabedoria personificada entra em cena, né? Exatamente. Aqui tem uma virada poética bem interessante. A sabedoria deixa de ser só uma ideia, um conceito, e ela ganha voz. Ela fala, Sim, clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Ela está nos lugares públicos, nas praças, nas entradas da cidade, e ela está falando diretamente com as pessoas, falando o quê? questionando. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós insensatos odiareis o conhecimento. É um chamado direto. Ela se oferece o espírito dela, as palavras dela. É uma imagem forte essa, né? A sabedoria quase desesperada, assim, gritando em público. Mas tem um lado meio sombrio se esse chamado for ignorado, pelo que eu li. Tem sim. O texto não alivia nas consequências, não. Para quem recusa o convite, para quem despreza o conselho dela, a reação da sabedoria é surpreendentemente dura. Dura como? Ela diz: também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Quer dizer, quando o desastre chegar como uma tempestade, eles vão clamar, vão chamar por ela, mas aí ela não vai responder. Nossa, rir da perdição dos outros, isso soa quase vingativo por parte da sabedoria.
É essa a intenção ou tem outra forma de ler essa reação tão forte? É chocante, né? Talvez não seja vingança no sentido humano que a gente pensa, mas uma forma muito gráfica de ilustrar a consequência inevitável, natural da rejeição. Ah, entendi. Tipo, causa e efeito. Exato. A causa está explícita, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Eles rejeitaram ativamente o conselho dela. Eles escolheram ignorar. Exatamente. Então a consequência lógica é: comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. O próprio erro, o próprio afastamento da sabedoria é o que consome eles. Entendi. É a lei da semeadura e da colheita levada às últimas consequências, então. Diante desse cenário todo, qual é a alternativa que o texto apresenta no fim desse trecho? A conclusão oferece um contraste bem direto. E uma promessa também. Para quem ouve a sabedoria, a promessa é clara. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Segurança e tranquilidade. Isso, em oposição direta à destruição e ao pavor que foram descritos antes para quem ignora. Uau! Então, essa nossa exploração inicial aqui de Provérbios deixa a gente com um chamado bem forte, né? Para valorizar e buscar mesmo a sabedoria, para ter discernimento nos conselhos que a gente ouve e reconhecer os perigos da ganância, das más influências. A escolha entre segurança e ruína fica muito, muito clara. Fica claríssima. E a gente vê a importância de ter um fundamento, aquele temor do Senhor que falamos, a necessidade constante de discernimento nas nossas relações, nas nossas escolhas, e essa ideia marcante da sabedoria como algo que está aí, acessível, chamando a gente. Mas que exige uma resposta. Exige uma resposta ativa, uma disposição para ouvir. A segurança parece estar nessa escuta atenta, sabe? E a ruína na recusa em ouvir. Faz todo sentido. Isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. O texto descreve a sabedoria clamando nas ruas, nas praças, né, em espaços públicos. Hoje a gente vive imerso num fluxo constante de informação, de opiniões, de distrações competindo pela nossa atenção por todo lado, né, nas redes, na mídia. Como é que a gente pode, nesse cenário tão barulhento, desenvolver essa capacidade de discernir e realmente atender ao chamado da verdadeira sabedoria? Boa pergunta. Fica aí a questão para a gente pensar, né? Como ouvir essa voz no meio de tanto ruído?